Mas aí, estamos chegando perto da prova, começa aquele clima de vou te buscar, hein, Fê, vou te Eu buscar. lembro uma vez você mandou uma mensagem no grupo falando assim, não, vai ser assim, vai ser no quilômetro 28, embaixo de um viaduto, você vai olhar pra trás quase morrendo e você vai ver o Gui alucinado com um sachêzinho de sal na mão e um de gel na outra, com uma cara de mal. E aí, bem-vindo a mais um episódio do GMcast. O episódio de hoje foi com meu grande amigo, Felipe Janovitzer. Nos últimos episódios, várias pessoas me mandaram feedback falando: Gui, você deveria participar mais ativamente dos episódios, não só entrevistar. Então, para fazer isso, eu decidi trazer um cara que é basicamente meu irmão e tá me acompanhando desde a minha primeira prova pra gente trocar uma ideia sobre 3 coisas principais. A primeira delas, a nossa história na corrida. Eu, como um cara que começou a correr 2 anos atrás e teve que sofrer muito desde o começo, e ele, como alguém que correu uma meia maratona sem assessoria e fez um pace de tipo 4,35. Tipo, o moleque é um prodígio da corrida. A segunda, sobre a experiência das nossas provas em conjunto, especialmente da Maratona de São Paulo, que ele correu como maratonista mais jovem e eu corri como o segundo maratonista mais jovem, ele com 21, eu com 22 anos. E a terceira coisa foi sobre o nosso futuro na corrida. Então, basicamente, todas as provas grandes que eu corri até agora, o Fê tava correndo também, e eu sabia que ele ia estar correndo na minha frente, então eu sempre tinha um grande objetivo ali, que era buscar ele. E agora ele se mudou pra Itália, então a gente tá pensando no que fazer junto e a gente aborda um pouco sobre isso no podcast. Meu nome é Gui Monteiro, eu curto muito startups e corrida de rua, e eu comecei esse podcast como uma forma de divulgar a cabeça mesmo de pessoas que eu tenho como referência em disciplina, dedicação e foco em qualquer área de atuação, seja negócios ou corrida, por exemplo. Eu espero que você curta muito esse episódio e, por favor, me manda um feedback, porque, de novo, eu adoro fazer isso daqui e eu tô só no começo e o feedback de vocês tem me ajudado a melhorar 900%. Abração e curta o episódio. Boa, prazer enorme ter aqui um dos meus grandes amigos, o cara que tá correndo provas comigo desde 1915. Mentira, eu não comecei a correr em 1915, mas definitivamente desde a minha primeira prova, que foi a meia maratona de São Paulo. Fê, é uma honra ter você aqui comigo, velho. Você é o meu amigo pra caralho há muito tempo. E meu companheiro na corrida também. Então, alegria enorme ter você aqui, velho. Prazerzaço, Gui. Tô animado. Primeiro podcast que eu gravo na minha vida. Tô até me sentindo famoso aqui. Vai ser divertido, velho. Então, acho que a ideia do GMcast como um todo é eu trazer pessoas que eu gosto de conversar, que eu acho que tem a agregar para a audiência, e você definitivamente é uma dessas. É, a gente vai entrar nisso mais profundamente ao longo do podcast, mas para quem não sabe, o Felipe foi o maratonista mais jovem de São Paulo, mas obviamente além disso ele é um corredor que já correu uma série de provas e tem bastante a agregar. Fê, eu acho que um jeito legal da gente começar isso daqui é você contando sua história, e pode ser extensivo além da corrida também, pode ir da infância, quem é o Felipe que tá aqui na minha frente. Então, eu na verdade sou estudante de engenharia, na verdade eu tenho muita coisa a ver com o Gui, que tá assim, muito além da corrida. Eu conheci ele porque ele fundou a Liga de Empreendedorismo da Poli, a Lepoli, e basicamente lá a gente tem um senso de, tipo, não ser só um grupinho de faculdade, mas ser um grupo de amigos mesmo, tipo, uma comunidade mesmo, e por isso eu acabei ficando muito amigo dele numa época assim que o Gui era até outra pessoa, assim. Ele era universitário, ia num monte de festa, dava shot quente de velho barreiro para todo mundo. Nunca tinha colocado um tênis na vida e eu já era amigo dele. Enfim, eu sempre fui um cara muito tímido, sempre fui um cara muito assim, fechado, dificuldade de fazer amigos, e eu morei fora um tempo. Aí quando eu vim pro Brasil, tipo, um jeito que eu arrumei de fazer amigos foi pelo esporte, assim, porque todo mundo jogava futebol, e eu falei, vou ter que jogar isso aí. Eu era ruim demais, mas eu me esforçava, eu sempre fui muito esforçado, assim, eu jogava de zagueiro, de lateral, então sempre que vinha uma bola eu corria igual um maluco atrás da bola. Eu, tipo, sempre tive isso de não cansar. E meio que isso foi me levando um pouco para que eu pudesse ser, tipo, um potencial corredor bom. Eu sempre, tipo, naturalmente, assim, tinha uma resistência que eu sentia que era acima da média, e sei lá, com o tempo eu senti que eu pudesse ser corredor. Daí eu comecei a correr com uns 15 anos. A gente tinha um sítio no interior do Rio de Janeiro, que era tipo uma montanha mesmo, e eu não tinha tênis, eu corria de chinelo, tipo, 2 quilômetros. Eu subia até o final lá da estrada, que ela acabava, e descia. E, tipo, sei lá, tipo, minha família achava que eu era louco e tal. E eu fui fazendo isso. Aí uma hora falaram assim, não, compre um tênis, pelo amor de Deus. Aí eu comprei um tênis. Daí eu continuei muito nisso, tipo, corria na esteira. Daí eu fiz uma prova de 10 km com, sei lá, 16 anos.
Eu fui fazendo, tipo, eu ia me inscrever com os amigos, eu sempre tinha o melhor tempo, então, tipo, eu, sei lá, sentia que eu era bom, aí veio pandemia, eu parei de correr, parei completamente, tipo, sei lá, e tinha, assim, saía muito pouco de casa, a máscara era muito ruim pra mim pra correr, então eu fazia academia só, porque conseguia fazer de máscara numa boa. Aí depois eu comecei a voltar, e aí eu vi que, tipo, eu lembro que eu sempre quis fazer uma meia maratona, eu já tinha feito 10 e assim, a meia maratona parecia uma distância, tipo, sei lá, que se eu me esforçasse eu ia fazer. Daí eu vi que abriu a do Rio em novembro de 2021 e falei, vou fazer. E nessa o Gui tava começando a correr. Aí fui me inscrevi, consegui completar, assim, fiquei muito feliz. E depois, desde então, tipo, a corrida começou a fazer muito mais parte da minha vida. Tipo, de me inscrever em prova, depois assessoria, treino, tudo. Então, tipo, foi uma coisa mais de, tipo, sempre quis muito fazer uma meia e aí eu fui e fiz, saiu, assim. Tipo, até acho que eu não treinei o suficiente, não fiz do jeito certo, igual o Gui fez da primeira meia dele, mas, enfim, acho que foi essa minha história rápida, assim. Calma, tem alguns pontos que dá pra puxar disso. Mais pra frente eu falo sobre por que eu acho que eu não fiz a minha primeira meia da forma certa também. Mas na época que você fez a sua primeira meia, que foi a meia do Rio, você não tinha assessoria? Você fez de louco? Não, eu fiz completamente louco. Tipo assim, a prova era em novembro. E aí tava me acabando a pandemia, pá. E eu tenho uma ligação muito forte com o Rio de Janeiro, eu já morei lá, tenho família lá, então pra mim, tipo, era só comprar a prova, comprar a passagem e ir. E aí eu tinha, tipo, uns 3 meses de treino, e aí eu entrei no Google, assim, e falei, dicas para correr uma meia maratona. Aí eu vi um negócio lá, eu vi umas ideias de planilha, eu peguei no Notion e fiz uma planilha pra mim, que eu nem segui, e assim, eu tipo, eu fazia ao longo, assim, eu pensava, tipo, como eu tava na aula online e tal, eu tinha mais tempo, eu fazia ao longo na sexta, eu não fazia no sábado, porque eu falava sexta é dia de sair, sexta é dia de ir pra festa. E, e daí eu meio que fiz, mas meio que não segui direito também. Acho que a maior distância que eu tinha feito tinha sido 14 quilômetros antes de fazer a meia. Enfim, não recomendo, mas assim, saiu. Eu não tinha relógio, eu não tinha Garmin, eu não tinha nada disso. Tipo, o tempo da prova, eu até tenho saudade dessa época, porque agora eu sou muito noiado com pace, com tempo. Tipo, eu vou treinar, eu fico a cada 100 metros olhando o quanto eu corri no relógio, como é que tá o pace e tal. Naquela época, assim, eu não tinha essa noia. E no fim você fez qual tempo nessa prova mesmo? Eu lembro que foi um tempo ridículo. Fiz uma hora eu fiz 1h35, 1h35 e 50, que é um pace de 4h31, 4h32. Eu fiquei muito impressionado. Eu tinha me planejado naquela prova para correr a 5 minutos por quilômetro. Tipo, eu falei que era plausível, assim, e que eu ia tentar. Só que como eu não tinha relógio, tipo, eu fui fazendo e não acompanhando muito o pace. Aí eu cheguei na metade, no 10 quilômetros, eu vi que eu tinha fechado 10 quilômetros muito mais forte do que, tipo, 5 minutos mais forte do que eu teria fechado se eu tivesse feito a 5 por quilômetro. E eu tava bem, eu tava, tipo, inteiro, eu tava, é, sei lá, confiante. E daí cheguei, fiquei, inclusive como eu tinha 19 anos na época, a categoria era super restrita, então eu acabei pegando pódio sem saber. E foi isso, eles até ganhei troféu que eu ia ter que eu pegar aqui, ó. Deixa eu ver seu troféu, mostra seu troféu. Vou no lugar É, masculino. Então, assim, se alguém aí tiver 18 a 19 anos, é, porque na verdade você só pode correr meia maratona, tipo, é uma regulação internacional, descobri isso, você só pode correr com 18 anos. Então, quer dizer, você não pode correr com menos de 18, né? Então é uma faixa etária, assim, que dá muito para pegar pódio, assim, não tô falando que é fácil, mas tô falando que agora com 20, quando eu mudei de grupo de idade, tá muito, muito, muito mais difícil eu pegar um pódio, ainda mais em uma prova grande, igual é a meia do Rio. Pra gente pegar, por exemplo, eu e o Gui, pra gente pegar na meia que teve agora, a gente teria que fazer a 2 horas e 18, 2 horas e 19, sendo que eu fiz em 2 horas e 35, assim, a diferença é muito, muito maior, um gap, assim, muito, muito maior para você pegar. Então, assim, eu tenho um troféu aqui de categoria, acho que vai ser o único que eu vou ganhar. Não sei se o único, mas assim,
um dos únicos, uma prova desse tamanho, justamente pela minha idade. Bizarro, cara. Eu nunca cai a ficha pra mim de que você não tinha assessoria e você correu a 4:35. E, tipo, 4:35 era minha meta no Rio agora, treinando já há 2 anos, sabe? Tipo, bizarro. Então, beleza, você fez essa meia maratona, nessa época eu tava começando a correr. É, E aí eu vou contar um pouquinho do porquê eu acho que eu não fiz a minha primeira meia maratona direito também, mas depois eu quero entrar no seu futuro em relação a isso. Então, nessa época eu tava treinando pra uma meia maratona e eu tive canelite, eu tive Covid e eu tive H3N2, ou H2N3, nunca lembro o nome. Tipo, um mês antes da prova eu tive o combo dos três, assim, então eu parei de correr. E a minha maior distância antes da minha meia maratona também foi 14 quilômetros. E. Só que antes da prova, tipo, 2 semanas antes, o máximo que eu tava aguentando era 10. Porque eu tava, tipo, com muita dor na canela, tava zoado. Eu tava fazendo fisioterapia. E aí eu tinha desistido da prova. E aí um grande amigo meu mandou mensagem pra mim e falou assim: Cara, quando é a sua meia maratona? Porque eu quero ir lá te assistir na linha de chegada. E eu falei pra ele: Pô, eu não vou mais correr essa prova. Eu acho que eu nem vou correr mais. Porque eu tô com muita dor na canela, eu tô com canelite. Eu desisti da prova. E ele falou: Não, vai sim, porque eu vou estar na linha de chegada te esperando. Aí eu falei: Cara, eu vou ter Cara, que correr essa prova. Então foi por isso que eu continuei correndo, assim. No dia eu tava com muita dor. Pô, eu lembro de correr o primeiro quilômetro já com muita dor. E aí, o tempo todo eu ficava batendo na minha cabeça, que é meu mantra até hoje, quando eu tô com muita dor, que é: preciso continuar correndo porque ele tá na linha de chegada, eu preciso continuar correndo porque ele tá na linha de chegada. E aí, quando eu cheguei lá, eu vi que ele tinha levado, tipo, 8 amigos nossos, assim, então foi tava um monte bizarro. de gente me Isso, esperando e isso eu achei foi, muito foi da uma hora. sensação absurda pra mim. E aí eu tava prestes a desistir da corrida e aquele dia me mudou tudo pra mim e eu continuei correndo. Então eu devo muito a. Por isso que pra mim a amizade, assim, tipo, ter eles na linha de chegada, e eles foram em todas as minhas provas até agora. Pra mim é muito do caralho, assim. É bizarro. Não, o pior é que eu tenho uma crítica, assim, com meus amigos, se um dia forem ver esse podcast, eles até vão ficar bravos, mas toda vez eu reclamo, e, tipo, eu fico ressentido mesmo, porque eu falei da maratona agora de São Paulo, né, eu falei, não, vocês vão na linha de chegada, não sei o quê, sempre falava dos meus treinos, daí no fim de semana eu falei, vocês vão estar lá, né, daí um falou, não, não sei o que, eu vou numa festa, a outro falou, não, não sei o que, eu tô doente, a outro falou, não, não sei o que, é muito longe, e o outro que mora fora também não veio pra São Paulo, então eu fiquei, tipo, obviamente minha família foi, minha namorada foi, mas meus amigos, tipo, não foram e até hoje eu chego e falo, por que que vocês não foram? E, tipo, eu até entendo um pouco, porque eles não, às vezes não têm noção do tamanho que é a conquista, porque eles nunca passaram por nada perto, assim. Mas enfim. É, acontece isso mesmo. Eu tenho um grupo de amigos também que eu sempre chamo e eles nunca vão. Eu entendo. Mas, cara, minha sorte é que esse grupo de amigos me apoia bizarramente. Eles estão em todas as minhas provas. Na maratona eles estavam também. Depois a gente foi tomar um café da manhã. E isso é muito legal mesmo. Tipo, pra quem tá começando a correr agora, ter alguém na linha de chegada te esperando é uma coisa surreal, assim. Tipo, pra mim é uma baita experiência. Beleza, aí você correu a sua meia maratona do Rio, ainda sem assessoria. Quando é que você decide entrar numa assessoria? Por que você continuou correndo? O que acontece a partir Então, daí na sua vida de corredor? aí entra você muito na jogada. Daí você falou assim, não, eu quero fazer a maratona de São Paulo, A meia, né? A meia de São Paulo. quer dizer, a meia de São Paulo, vou acabar fazendo. Aí eu fui, comprei, fiz com ele. Inclusive foi o meu melhor tempo de meia até agora. E assim, eu vi que eu melhorei, mesmo sem um treino específico para melhora. Só de continuar correndo eu melhorei. E aí nessa eu também foi a primeira vez que eu tive um acompanhamento mais de corrida, que foi quando eu entrei no time da Poli, da nossa faculdade, de atletismo, que é um time que compete, tipo, em competições em Inter, até eles têm uma cultura muito legal, assim, só que o foco deles é em corridas mais curtas, porque a corrida mais longa que tem lá é o 5.000, eles chamam de 5.000 e não de 5 quilômetros, porque é uma corrida tipo, na pista, assim, na pista de atletismo, que você fica dando volta. E daí é outra brisa, você corre sem fone, você corre com a torcida assim da tua faculdade te apoiando. Eu corro até hoje de fone, apesar de muita gente ser contra, para mim funciona. Mas enfim, outra brisa, mas eu achava a distância dos 5 quilômetros muito curta. Não porque eu acho que ela é mais fácil, não é porque eu quero correr uma distância mais desafiadora. Porque para mim, fazer um 5 que para mim seria bom,
eu sofria muito durante a corrida, assim, muito, 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 pra terminar, ter vontade de vomitar, assim, de tanto que eu sofri, pra passar 10 minutos e, tipo, falar, cara, eu não tô cansado mais. Tipo, era uma sensação muito esquisita pra mim. E aí, daí por isso eu saí. Daí eu continuei, eu fiz uma outra meia em São Paulo, que eu não treinei direito, eu piorei. E daí, em agosto, eu fiz a meia do Rio com o Gui de novo, que o Gui melhorou. E ele, sabe, ele evoluiu muito nesse tempo. E eu quebrei porque eu não estava preparado, porque eu não andei uma boa parte da prova. Terminei 1h39. É... Enfim, foi uma. Tipo, daí eu saí eu falei, tipo, cara, não deu certo. Tipo, eu preciso treinar, eu preciso me preparar para evoluir. E se eu não treinar, não é nem que eu só não vou evoluir, eu vou piorar. Então, meio que aí eu comecei a buscar assessoria, sei lá, tentar me. Não me profissionalizar, né? Mas, tipo, fazer isso. Entendi. Correr de forma mais orientada, né? Querendo ou Sim, não, ajuda sim, pra caramba. sim. Eu lembro dessa meia. Inclusive, apesar de você ter andado e quebrado, você chegou, tipo, 3 Dois minutos na minha minutos, frente ainda. 2 minutos. Cara, é muito chato isso. Tipo, eu melhorei 20 minutos o meu tempo. Na verdade, foi 18 minutos. A minha primeira meia eu fiz em 1 hora 59 e 48 segundos. E essa eu acho que eu fiz em Uma hora e quarenta e 1 hora e um, eu lembro. 40, 1 e 41, alguma coisa assim. Eu tinha melhorado legal, assim. Tipo, foi Uhum, uma coisa bizarra. E eu lembro de chegar lá, ver você triste que você tinha uhum, quebrado e ainda assim você tinha chegado, tipo, uhum. mó tempo na minha frente. É, e beleza, aí depois você decide entrar numa assessoria. Qual foi a sua cabeça pra escolher uma assessoria e o que aconteceu a partir daí? O que você valorizou na sua escolha? Da onde veio isso? Então, enfim, acho que na assessoria foi. A primeira coisa que eu peguei, pensei foi, cara, eu vou treinar com a coach do Gui, porque ela é foda. E ela é mesmo. Daí eu conversei com ela, é, e daí ela falou do preço e, tipo, deu uma assustada, porque por ser uma coisa muito individualizada, eu achei um pouco caro e eu falei, nossa, sei lá, vou tentar procurar alguma coisa mais barata. E daí um amigo da minha mãe, que corre, inclusive eu sempre agora encontro ele, tá treinando para correr Berlim agora, maratona, e ele me indicou, o nome da minha assessoria é Saúde Performance, e eu gostei muito porque os treinos eram na USP, eram na minha faculdade. Na época eu treinava o treino de atletismo lá, que eu já tinha meio que desistido, era lá também, era no mesmo dia da semana, então já era uma coisa que estava muito encaixada na minha rotina. Enfim, daí eu achei que fosse valer a pena, assim, e foi meio que na mesma época assim que o Gui tinha feito a loucura de se inscrever na maratona e eu falei, acho que eles vão me preparar. E daí eu fui lá um dia, cheguei, o treinador tava lá, e ele falou: o que que esse moleque fazendo aqui? O que que ele quer? Aí eu falei, cara, eu quero fazer uma maratona. Daí ele falou, não, você não quer não. Daí eu contei um pouco, porque eu era muito novo, né? Eu tinha 20 anos e, sei lá, 20 anos as pessoas nem começaram a correr ainda. Daí eu tentei justificar pra ele, eu falei um pouco do meu passado em provas. Ele falou assim, cara, não tá na época ainda, não. Eu acho que você tá sendo apressado, mas eu já tinha comprado a maratona, né? Isso foi a coisa, né? Porque o Gui fala muito disso e eu até concordo, assim, se você quer fazer uma corrida, compra ela, não espera não, porque primeiro que às vezes pode esgotar as vagas e segundo que aquilo pra você ter gastado, nem que seja R$ 100 num negócio, mostra que você precisa fazer e agora não tem volta. Então foi isso, tipo, a minha assessoria, enfim, depois que eu fui descobrir que tem centenas de assessorias na USP, e tem assessorias online, tem, assim, de todo tipo, e, enfim, mas a minha foi meio na sorte, eu tô com eles até hoje, adoro eles, mas, enfim, foi isso. Eu acho que essa recomendação de não correr a maratona, eu também recebi. Depois de ter corrido já, é, eu recebi duras críticas. Na verdade, não duras críticas, mas tipo, uma visão racional de que eu não deveria ter feito, e isso se mostrou no fato de eu ter fraturado meu pé. Então, eu acho que para Uhum. todo mundo que tá querendo correr uma maratona muito cedo, ouça Não, o seu treinador, porque assim, eu e o Fê, tipo assim, a gente foi de maluco, o Fê não se machucou, não me porque esse machuquei. moleque é bizarro, mas eu me machuquei legal. Então, eu acho que vale a pena você ir com calma e seguir de fato o que seu Sim, treinador ou sua assessoria fala pra você, sim. porque pra mim foi uma experiência meio dolorosa, assim, apesar de eu ter completado no tempo que eu queria,
Depois eu tive uma fratura por estresse, porque querendo ou não, eu não era bem treinado ainda, então eu tive que treinar pra caramba e isso me machucou. Uhum. Então é isso. Tome seu tempo, assim, não faça como eu e o Fê. Agora, se você for fazer, boa sorte. Eu imagino que você vai se divertir tanto quanto a gente se divertiu. E Sim. agora eu quero entrar no tópico de maratona, porque a preparação nossa foi bizonho, assim. Como que foi a sua preparação pra maratona? Como que ela foi diferente de tudo que você já tinha feito até ali? E que dicas que você tem pra alguém, assim? Então, dá o overview da sua preparação. Então, era engraçado porque eu e o Gui a gente sempre se mandava. E uma época, assim, eu achei que o Gui ia correr mais rápido que eu. Ele era sempre um adversário na minha mente. E, assim, acho que o Gui levou muito mais a sério a preparação do que eu. É, é muito engraçado, assim. Porque, basicamente, no que consiste essa preparação para maratona padrão? Principalmente, você tem que fazer 3 treinos de corrida no mínimo durante a semana. Daí os tipos de treino aí variam, aí depende um pouco. E o treino longo, né? Que para uma maratona, assim, você precisa começar ali do 21 e rodar ali de 30 em médio, chegar no 35. Você nunca roda 42 para treinar para uma maratona, porque não tem necessidade. Você chega ali no máximo 35, 36. É, e vai. E além disso, você tem que fazer treino de musculação. E eu nunca gostei de fazer musculação. E eu também tinha uma vida super corrida, então, assim, eu treinava muito pouco musculação. Outra coisa também é que o treino longo ele é no sábado de manhã. E eu, como um jovem universitário, viciado em viver, tipo, sexta era um dia sempre de sair, sempre de beber, sempre de, sei lá, me divertir. E eu vi que isso também atrapalha demais. Mas aí eu comecei a ter, assim, formas de, sei lá, controlar isso. Então, sexta era sempre um dia assim que se eu ia me reunir com meus amigos, eu tentava principalmente dormir cedo. Beber um pouco menos. Nunca, não teve um treino de sábado que eu fiz sem ter bebido na sexta. Nem que seja tomado uma cerveja, porque é um negócio que eu gosto muito. Só no dia da corrida mesmo, no fim de semana, eu tomei cerveja sem álcool, porque eu sou tão apaixonado assim por cerveja que eu tive que tomar. Enfim, e aí sábado era mais assim, o meu dia de sair e tal. E o Gui, e aí vocês mandavam pro Gui, não, pós-treino, não sei o quê, eu com uma cerveja na mão, e o Gui, você vai morrer, não sei o quê. E também na época eu tava trabalhando muito, eu tava estudando e tal, então às vezes o tempo, assim, de fazer os treinos não tava indo, e o Gui tava muito mais, assim, sistematicamente treinando, não faltando nenhum treino. E ele tava melhorando muito, assim, eu comecei a ficar assustado com ele. E daí, numa época, assim, eu tive umas lesões, sei lá, eu acabei viajando, isso é um erro também, porque assim, teu treinador te manda uma planilha, daí você vai viajar, e aí você, beleza, você quer curtir tua viagem e tal, você corre pouco, não corre nada, daí você quer fingir que nada aconteceu, então você nem avisa teu treinador que você viajou, não sei o quê, e você volta e faz exatamente o treino que tá lá, e você tá uma semana ali sem correr. Aquilo ali, pra mim, tipo, teve um treino que eu fiz isso, é, inclusive depois de ir pro Tusca, e eu acabei me machucando, tipo, porque eu treinei pesado no dia que era pra eu ter, tipo, de volta mesmo, de eu ter voltado mais leve. Então, enfim, eu tive todos esses problemas, mas chegando ali 2 meses mais perto, eu comecei a fazer, tipo, treinos longos, bons, assim, saiu um 28 bonito, inclusive eu fiz lá na cidade de Buenos Aires, foi maravilhoso. Eu lembro esse 28. Esse 28 foi muito assustador, cara. Esse Depois eu 28 conto a minha perspectiva dessa preparação. lindo, assim, saiu. O dia do 35 também, que assim, acho que é o treino crítico da maratona. Eu fiz 2 semanas antes da minha corrida. E daí foi um treino muito legal, né? Foi muito bom, porque eu saí ali perto da estação Oscar Freire, a casa da minha namorada. Eu fui até o Parque Ibirapuera, dei uma volta no Parque Ibirapuera, fui até o Parque do Povo, dei uma volta no Parque do Povo, fui até a USP, dei uma volta na USP e fui até a minha casa. Então foi muito legal, que foi parecendo uma prova mesmo de corrida. É, e ele saiu, assim, obviamente com muito sofrimento, mas ele saiu. E isso me deixou, assim, empolgado. Eu falei, vai dar certo. E no final deu. Muito fera. Do meu lado, essa preparação pra maratona, eu não sei se quem tá ouvindo percebeu o que acontece, mas é que eu e o Fê, a gente é muito amigo.
E ele sempre correu muito mais rápido que eu. Então, no grupo que a gente tinha, eu ficava provocando ele, tipo, vou te buscar, hein, Fê? Nessa eu vou chegar em você. Nessa eu vou te buscar. Então a gente ficava mandando os treinos lá, meio que pra assustar um ao outro e pra motivar também. E aí eu tava mandando vários treinos de tiro, tipo, teve uma vez que eu fiz, acho que 10 de 1000, todos abaixo de 4 de pace. Tipo, foi Uhum. uma coisa muito forte. Eu mandei pro Fê, ele assustou, e aí, tipo, no final de semana seguinte ele meteu um 28 a 4,15. Não, 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 Não não, não. foi? Foi Foi uns um 4 e 28. foi uns 4,50. É, 4,50 você uns. mandou 28 a 4,50. Eu falei assim, caraca, ferrou. E a gente tava, eu pelo menos tava na meta de fazer a 3 horas e meia, a maratona, que é um pace de 4,58. Quando o cara meteu 28 a 4,50, com, tipo, batimento cardíaco em, sei lá, 160, não era uma coisa muito alta, eu falei assim, eita porra, fudeu, não vou pegar esse moleque não. E aí a gente foi se provocando até o fim ali. Talvez um erro que eu tenha cometido é que eu fiz muitas rodagens de 35. Eu também, eu ia falar isso. Eu É, fiz não sei 4 ou se foi erro, 5. mas você fez muitas rodagens de É, 35. eu tava seguindo a planilha, querendo ou não, e eu acho que talvez foi necessário, porque eu era mais jovem, assim, na corrida, mas eu definitivamente dei uma sobrecarga no meu pé, o que de fato Uhum. fraturou ele. Mas eu fiz umas 4 ou 5 semanas seguidas de 35 quilômetros, e hoje eu acho que não deveria fazer algo assim, ou pelo menos não vou fazer para as minhas próximas maratonas. Mas aí, estamos chegando perto da prova, começa aquele clima de vou te buscar, hein, Fê, vou te buscar. Eu lembro uma vez que você mandou uma mensagem no grupo falando assim, não, vai ser assim, vai ser no quilômetro 28, embaixo de um viaduto, você vai olhar pra trás quase morrendo e você vai ver o guia alucinado com um sachêzinho de sal na mão e um de gel na outra, uma cara de mal, e daí, E aí, vamos lá, pro dia da prova. eu lembro do áudio do Gui, foi muito bom. Eu até Qual que perdi foi o meu mas áudio? tá falou, caralho, moleque, que frio! Foi muito engraçado. E eu tava em Tava casa, muito frio, mano. tava Daí muito tava frio. muito frio. E pra maratona, não sei se todo mundo tem a consciência, você acorda muito cedo pra ir correr. Tipo, geralmente você acorda umas 5 da manhã pra treinar no sábado de manhã, pra maratona eu costumo acordar uma hora antes. Então, tipo, 4 da manhã tava tocando meu despertador. Eu tinha dormido, tipo, 3 horas porque eu tava ansioso. É, então, Chego na prova, esse é o problema. cara, chego na prova, pego uma caneta e anoto todos os meus splits. Eu sempre fiz essa divisão de blocos na minha cabeça. Uhum. Chego na prova, anoto todos os splits na minha mão. Então, 10 quilômetros eu quero cruzar nesse tempo, 20 nesse, 30 nesse, 40 nesse. E aí eu anotei isso na minha mão e falei, cara, vamos para 3 horas e meia, e é isso que a gente vai fazer aqui. E aí, estamos na largada da prova, eu largo, dá 500 metros, me dá uma baita vontade de ir no banheiro. Eu falei, puta que pariu, parei numa árvore ali, tipo, na largada, passando, sério, 1000 pessoas iam na árvore paradão. E aí, Caraca. não, foi bem duro. Mas foi Daí, rapidinho, assim, eu acho que eu perdi uns 1 minuto no máximo. Mas aí daí eu conta da tua vi, perspectiva do dia da prova. daí no quilômetro 9 eu vi aí eu tava, assim, meu treinador falou, eu tava mais ou menos com essa meta de 3 horas e 30 também, e meu treinador falou, fecha a meia 1 hora e 45, é, e tenta aí, que tem um conceito na maratona, na corrida no geral, que é o split positivo e o split negativo, né? Que é o split, tipo, você fazer. O split negativo seria você fazer a segunda metade mais rápido do que a primeira. E foi isso que ele meio que me recomendou, assim como uma estratégia para essa corrida, começar de uma forma mais cautelosa e fazer a 1 hora e 45. Então, para mim era muito fácil, era fazer fechar todos os quilômetros a 5:00 de pace, que era um pace que eu estava acostumado a correr. Enfim, até o quilômetro 9 estava dando certo a minha estratégia. Até que eu vi alguém cutucar as minhas costas. E aí eu falei, é o Gui. E aí ele tava, tipo, fazendo um pouquinho mais forte, ali, uns 4,52, 4,53. E aí é muito engraçado que na minha. No meu split, minha divisão por quilômetro, tá tudo padronizado. Aí tem um quilômetro que, tipo, abaixa muito o ritmo. E aí foi exatamente quando eu vi ele cutucando as minhas costas. Daí a gente se viu várias vezes. Aí também eu tive um problema, o meu foi pior, né? E assim, já fui em banheiro muito assim de festa, banheiro de festa é um negócio nojento, né? A galera vomita, a galera tá bêbada, não tá nem aí. A galera faz o que quiser naqueles banheiros químicos de festa. Agora, banheiro de corrida é pior. Jura por tudo? É pior. É pior. É pior.
Descreve o cenário. Assim, tem uns gels jogados na privada, assim, tudo suado, tudo cagado meio aleatoriamente. Sim, é muito feio, é muito, muito feio. E na festa você tá bêbado, na corrida você tá sóbrio. Então, sei lá, você tá, nossa, é muito, não, eu não sei, eu fiz muito rápido, eu falei não posso perder pace. Na hora que eu saí do banheiro eu vi o Gui lá. Aí ele continuou junto comigo e foi mais ou menos ali no 21. Mas ali do 21 ao 30, graças à minha parada, meu pit stop no banheiro, foi assim, o melhor momento meu da prova, fisicamente, mentalmente. Eu fechei quilômetros a 4,38, 4,39, 4,42, assim, voando, voando, voando. É, e, enfim, tipo, Foi aí que você abriu de mim. foi aí que eu Aí abri. você abriu 2 minutos de mim, na minha frente. Sim. Então, nessa hora, eu lembro de ver ele saindo do banheiro químico e eu tava no gás, assim. Eu falei, beleza, tipo, vou continuar no meu pace, não vou mudar. Eu fiz, se você pega meus tempos, tá tipo 4,58, 4,58, 4,58. Eu fui constante do começo ao fim. Sim. É, então, eu tinha a estratégia de fazer split negativo também, mas eu queria abrir 4,58 e de repente o split negativo abaixo disso, sabe? Eu não queria Uhum. fazer muita Uhum. variação, tanto que por muito tempo a gente correu junto, ali no pace 5. Sim. Mas aí quando você tava saindo do banheiro, eu tava, tipo, no gás, assim, eu falei assim, beleza, eu vou abrir 2 minutos aqui na frente do Fê. E aí, de repente, no quilômetro, tipo, 23, sei lá, 22, alguma coisa assim, eu vi você passando na minha frente, assim, numa bala. Eu falei assim, que é isso? Que esse moleque tá tomando? E aí Foi eu na nunca hora mais da te vi. USP. E eu tava assim, tava muito bem, muito bem. Eu lembro, assim, eu lembro até no quilômetro 30 aí já mais chegando, foi na hora que a gente passou na pole, que foi a hora que, tipo, caiu a ficha de que eu ia completar, eu até chorei, tipo, foi bizarro, assim. E eu ainda tava bem. Acho que é o que todo mundo fala, assim, que se você. E por isso você tem que treinar, e por isso você tem que chegar no 30. Porque se você tiver bem. Se você tiver mal no 30, tipo, você termina, mas ou se tiver mal antes do 30, até pior ainda, né? Mas se você já tiver muito mal no 30, você vai sofrer muito, 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 muito pra terminar. E Porque aí ainda. foi mais ou menos onde eu comecei a sofrer legal, assim, E tipo, aí no 32 já tava sofrendo legal. porra, na saída da USP, quilômetro É, 33. ali eu já. Ali eu até já tenho perda de memória, assim, uma coisa meio bizarra. Eu tenho também. Aquela parte eu não lembro direito. Daí chegar nos túneis. Inclusive eu achei que o guia ia me pegar, porque todo mundo andou naquele túnel, mas inclusive o guia. É, Foi não lembro. engraçado, no primeiro túnel eu tava todo, tipo assim, tinha uma galera andando, uma galera falando, não, bora lá, bora, vamos. Porque é muito legal em prova, a galera, ainda mais em maratona, assim, a galera se incentiva muito. Aí tinha gente olhando pra mim, falando, vai, você consegue, tá muito perto. Daí beleza. Agora, esse é um primeiro túnel, né? Aí tem mais uma reta e mais um túnel. Então, assim, se vocês forem estrear em maratona, nada contra a organização, a instituição da Maratona de São Paulo, mas é uma prova horrível porque o final é muito, muito sofrido. Assim, a elevação é É considerável, tenebroso. assim, acho que é uns 300 metros a prova inteira, mas o problema é que assim, a parte mais pesada da elevação é no final. É a parte mais pesada é do 35 ao 40. Sim. Vou contar a minha perspectiva. Quilômetro 33 é quando você tá saindo da USP na Maratona de São Paulo. E eu lembro de estar, tipo, com muita dor. Era um nível de dor, assim, surreal. Minha perna ali tava falando assim, Gui, chegou a hora da gente parar. E eu tinha contratado o serviço de um filmmaker, que é o Celani. Acho que todo mundo conhece o Celani. E quando eu tava morrendo, tipo assim, eu tava pensando em parar de verdade, ele vem com a rodinha dele e fala assim, e aí, Gui, vamos gravar? Eu falei assim, puta merda, Celani, você não sabe a motivação que você me deu aqui, irmão. E aí foi quando eu faço aquele vídeo que eu tô correndo de laranja, o Celani me acompanhando, e eu acho que esse foi o gás que eu precisava para falar assim, não, a gente vai completar essa prova aqui, eu vou até o fim, nem que eu termine me arrastando. E, e então o Celani foi muito importante para mim nisso. E aí o vídeo que saiu muito legal, assim, tipo, nem parece que eu tô quase colapsando, mas eu de fato tava quase caindo ali de tanta dor que eu tava sentindo. Uhum. É, E aí, pô, do 35 pra frente eu também não tenho muita memória. Eu lembro de entrar no primeiro túnel, eu corri o primeiro túnel inteiro. Eu subi o primeiro túnel correndo, porque eu sabia que eu tava forte fisicamente. Isso é uma coisa que eu tinha conseguido fazer muito bem na preparação, eu tinha conseguido fazer muito fortalecimento, então meu corpo tava bem forte. Então eu subi o túnel do 35 correndo,
Só que quando eu tava no túnel do 38, tipo, você vai descendo o túnel. Isso que é difícil, assim, de túnel de maratona, especialmente da maratona de São Paulo, porque você desce antes de subir. E toda vez que você desce, tipo, o seu coração vai falando assim, meu irmão, se eu tô descendo, eu vou subir. E aí já começa a vir aquela pressão de tipo, cara, eu não vou aguentar essa subida. E ali na subida do túnel no quilômetro 38, eu falei assim, não, vou ter que caminhar aqui. E aí eu caminhei por mais ou menos 1 ou 2 minutos. E aí eu fechei ali a prova em 3 horas e 32. Então esses 2 minutos que eu caminhei era justamente o tempo ali que não estava planejado. E eu acabei perdendo no meu split. Eu tinha planejado 3 horas e 30, fiz 3 horas e 32 São Paulo. Mas foi uma pancadaria. Você fechou em quanto, Fê? Em 3 horas e 28:08. Assim, eu não tinha muita noção do tempo que eu ia fechar, porque eu tinha meio que variado, assim, nos quilômetros, mas, enfim, tipo, na hora que eu olhei, assim, eu olhei meu relógio, tava indicando que o último quilômetro, se eu fizesse ele a 8 minutos, eu conseguia ali fechar nos 3:30, então tava feliz. O último quilômetro, assim, ele é legal, assim, ele eu já lembro bem, porque aí você já começa a ver você vê a plaquinha do 41, a plaquinha assim, que muita gente para, tira foto. Eu vi um cara, isso eu lembro direitinho, um cara colocou uma Heineken, uma cerveja pendurada na placa e falou, vai aí, pega aí, pega aí. Eu falei, não vou pegar não, já é muito. É, mas ali você já vê gente torcendo, já começa a visualizar, assim, você já vê aonde fica a arena. A linha de chegada ainda demora um pouco para aparecer, mas você já consegue apontar ali para onde termina. E, assim, isso motiva demais. Aí você É. consegue dar mais, assim, você tira tudo que você tem e mais um pouco e termina. Eu acho que eu fechei o último quilômetro a 3:20, 4:28, mano. Tipo, Caralho, eu, não. eu, eu não tinha força nenhuma, nenhuma, não sei de onde. Eu Ou fechei se aos foi o último 4. quilômetro ou foi os 500 metros finais. Mas, tipo assim, pra quem nunca terminou uma maratona, é uma sensação bizarra, porque a maratona, ela não é só a prova que você tá correndo, é a prova e as 30 semanas que você correu pra trás disso, ou as 20 semanas de preparação que você teve ali. Então, quando você tá chegando na linha de chegada, é tipo, é uma carga emocional muito grande, porque você não Muito. tá só completando uma prova, você tá completando um grande desafio, uma grande mudança de rotina que você teve que fazer. Sim, Você teve que abrir mão de muita coisa, tipo, especialmente na minha idade e na do Fê, pô, tinha festas toda sexta, sabe? Então, sim, muitas vezes a gente tinha que abrir mão de ir nas festas para treinar, e aí você começa a chegar ali na linha de chegada, você vê um monte de gente em volta. Se seus amigos forem, eles vão estar lá gritando para você. E eu lembro de ver borrões assim dos meus amigos. Eu chorei faltando 500 metros, porque bate uma carga emocional muito grande. Só de lembrar que eu tô ficando emocionado, eu não porque chorei na chegada, eu chorei é na. sensacional, assim. É sensacional. Para quem nunca completou uma maratona, eu não sei como descrever a sensação, mas é um misto de muita dor com muita alegria, muita emoção e um sentimento de conquista mesmo. É muito Uhum. bom. Eu É recomendo para muito todo mundo. gratificante. É muito gratificante. É. E aí, a gente termina a maratona de São Paulo, e aí o nosso próximo desafio a gente falou, não, vamos fazer uma coisa mais light, vamos fazer uma coisa mais leve, meia maratona do Rio novamente. Sim. E como que foi sua E, na cabeça para verdade, isso? eu acho que esse foi o ciclo de preparação mais bem feito que eu tô fazendo até agora. É, eu acho que, sabe, eu comecei a treinar muito mais presencialmente, lá na minha assessoria. Parte, assim, que eu acho que a minha carga de faculdade, de trabalho diminuiu muito agora esse semestre, então acabou que o Gui é muito organizado, assim, o Gui consegue acordar muito cedo, fazer 2 sessões de treinamento. O Gui sempre foi muito, muito máquina, assim, mas para mim era muito difícil. Então agora, assim, com o tempo, eu tô conseguindo treinar muito melhor, tô conseguindo fazer muito mais bem feitos os treinos, muito mais bem feitos os fortalecimentos, tô seguindo algumas dicas que eu não seguia, enfim, de preparação, de treino mesmo. E tendo com mais contato ali com a minha assessoria, com gente que corre, com o meu treinador. E daí, queria fazer 1 hora e meia, ainda acho que não vou conseguir, porque é um pace de 4:17, ainda para mim é um pace bem desconfortável, assim, uns 4:20, 20 e poucos eu acho que sai, que ainda é um recorde pessoal, ainda é um tempo muito bom. Eu também não quero. É ruim você colocar a meta como assim, uma meta muito ousada. É legal ter metas ousadas na corrida, mas
Mas é muito também, eu acho assim, a sensação de você chegar numa prova que você se esforçou muito e não cumprir a tua meta, e por algum motivo isso te chatear, mesmo que você tenha ido bem, mesmo que você não tenha quebrado, só você não ter conseguido fazer mesmo no tempo que você queria fazer, não é bom. Então, eu vou tentar dar o meu melhor e tô super animado. Tô indo viajar agora essa semana e, enfim, isso é muito legal também de viajar para correr. Agora eu tô muito, agora eu vou passar um ano de intercâmbio na Europa, então já hoje mesmo eu tava olhando umas provas que eu posso fazer, enfim, vários lugares, tipo, lugares históricos, enfim, isso deve ser muito legal. Não precisa nem ser maratona, né? Pode ser corrida de 10, de 5, enfim. De repente até uma meia maratoninha. Boa. Nesse meio tempo, eu ia correr essa prova do Rio, que vai acontecer também em breve. A gente tá falando da meia maratona do Rio, que acontece no segundo semestre, não a do primeiro semestre. Essa é a que o Fê vai correr. Eu corri a do primeiro semestre, inclusive foi a que eu corri com o pé quebrado. Foi bem complicado pra mim, mas foi uma experiência interessante correr com o pé quebrado. Eu ia correr essa aqui, mas eu ainda não consegui me recuperar e voltar a treinar. Provavelmente meia maratona pra mim, só ano que vem, de novo. E eu tava pensando aqui, tem alguma coisa sobre o Rio que eu não sei explicar, cara. Tipo, você pega as meias que a gente correu, a maior parte foi no Rio. Eu acho que a vasta maioria. Qual é a sensação pra você de correr no Rio de Janeiro? Eu amo, porque eu gosto muito do Rio de Janeiro, na verdade, é uma cidade que eu morei, é uma cidade que eu tenho muito apego. E E eu acho que essa ideia de é uma cidade muito bonita, então assim, todo mundo, assim, você corre na beira da praia, você vê o Cristo, você vê assim, a Arena da Chegada ali na Marina da Glória, no caso da que acontece no primeiro semestre, que assim, a arena mais absurda de corrida que eu já fui em toda a minha vida. Então eu acho que é uma coisa de da cidade mesmo, é uma cidade muito bonita e além de tudo, assim, apesar do calor, acho que as provas são em épocas assim que o calor dá uma amenizada. É, a maratona, inclusive, larga muito cedo para tentar evitar aí o problema do calor. As meias, assim, se você largar às 6:30, você consegue chegar a 8, 8 e pouco e você, assim, escapa do calor. Mas a maratona larga muito cedo, é plano. São Paulo, assim, muito difícil, muito, muito mesmo. Tem umas provas na marginal, mas tirando isso, assim, não tem prova plana em São Paulo. E, enfim, quem gosta de correr na subida, São Paulo é um ótimo lugar, mas eu duvido que alguém goste. Ah, pior que tem. Tem uma galera que faz até prova em montanha e tal. Mas Eu até tenho vontade. definitivamente nem eu, nem você estamos nesse clube. Não, não. Inclusive, uma que a gente tem que fazer é Floripa, cara. Um monte de gente Floripa é fala muito legal. que dá pra Porto bater, tipo, Alegre, recorde pessoal ali. Porto Alegre dizem que é uma das melhores também Porto para Alegre bater falam bem também. recorde. A de Buenos Tem... Aires eu quero muito, muito fazer. Essa, assim, é muito É, mesmo. essa a gente tem que fazer também. Eu falo a gente porque eu e o Fê, a gente tem essa mania de correr junto. Inclusive, esses dias ele me perguntou qual que era a próxima prova que eu ia correr, ou se eu ia diminuir minha distância, porque ele não quer mais correr maratona nos próximos tempos. Então, se eu falar pra ele que eu vou correr uma maratona, ele vai ser obrigado a se inscrever também, e aí ele vai ficar puto comigo. O meu treinador falou, então, não dá. Tipo assim, ele falou que se você quiser, vá, mas agora esse um ano que eu vou passar na Europa, eu tô tentando. Eu acho que é até melhor, sabe? Se melhorar. Se quer fazer uma. O Gui falou que quer fazer uma maratona em abaixo de 3 horas. Eu acho que ele consegue, mas não adianta você treinar para maratonas, abaixar teu tempo de maratona para 3 horas. Você tem que conseguir fazer um 10 em 35. Você tem que conseguir fazer uma meia em 1h20, entendeu? Você tem esses passos a seguir que demandam menos do teu corpo. Tem que treinar muito de qualquer jeito, mas, enfim. É um preparo de velocidade, né? É, exato. Minhas metas a partir de agora são todas abaixo de 21. Quer dizer, 20, menor ou igual a 21. Tudo indica que minha próxima prova-alvo vai ser meia do Rio, primeiro semestre ano que vem. Mas eu ainda Tá, não tô fechado com isso. Que você infelizmente não vai estar aqui, Fê. Vai ser cruel infelizmente. pra mim. Vai ser cruel pra mim correr ser meu fiel coelho. Cara que eu sei que vai estar na minha frente me motivando pra correr. Mas a gente pode fazer uma prova assíncrona. Você corre lá na Europa, na Itália, e eu corro daqui e a gente bate o relógio no fim. Boa. Pra chegar aqui nos finalmente,
eu queria ouvir de você como você se sente de ter sido o maratonista mais jovem da Maratona de São Paulo, se você tem algum sentimento especial sobre isso, se isso tinha caído já a ficha pra você, Então, como que eu foi pra você? eu descobri isso muito depois, na verdade, quando saíram os resultados mesmo, eu nem sabia. Mas eu imaginei que eu pudesse ser, justamente porque você só pode se inscrever, acho que por lei, numa maratona a partir dos 20 anos. Eu tinha 20 anos. É, mas aí eu imaginei que pudesse ter mais umas outras pessoas, como era muita gente naquele lugar, que pudesse ter mais alguma pessoa nessa idade, mas realmente não tinha. Só tinha gente ali a partir dos 21. Mas enfim, eu acho que assim é muito bom, porque assim essa é a idade que, sei lá, a corrida acaba sendo uma, sabe, as pessoas começam a correr muito mais velhas depois de, sabe, dar uma acalmada na vida, assim, delas começam a entrar nessa vida aí de corrida. Eu vou sempre agora na USP com uma amiga minha também que tem minha idade, que corre, e a gente, assim, olha para todo mundo e fala que as pessoas devem achar que a gente é maluco aqui com essa idade. Mas eu acho que, assim, o que eu falo é também não dá pra, assim, deixar de viver, não deixar de aproveitar. Fui em um monte de festa, fui em todos os Interusp até agora, fui, enfim, tudo que, assim, sabe, de aproveitar mesmo, sair com os amigos, dá pra fazer. Você tem que realmente, não dá pra falar que a tua vida vai ser igual, mas você consegue fazer concessões, você consegue fazer arranjos, porque, enfim, também você não precisa ser o melhor corredor que tem, você não é profissional, você não está sendo pago para fazer isso, mas você está gastando um dinheiro absurdo com gel, assessoria, tênis, tudo. Mas, assim, o importante é se divertir. Então, mesmo assim, eu acho muito legal. Eu sou uma pessoa muito, tipo, pirada em performance. Tem gente que gosta de correr só por correr, assim, fazer uma prova leve, se divertir, não sofrer. Eu, pra mim, assim, eu quero ir no máximo do máximo. Mas, enfim, eu sei que dá pra fazer sem também, assim, deixar o resto da tua vida de lado. Boa. E aí agora para encerrar, eu vou fazer duas perguntas, as duas eu vou responder também. A primeira é a maior crítica que você tem a alguma prova que você já correu. E a segunda é a sua melhor memória com a corrida. Então, vamos lá. A sua maior crítica a alguma prova que você já correu. Eu acho que eu acho que a minha maior crítica foi há exatamente um ano atrás, quando eu fui fazer a meia do Rio, eu ter feito, tipo, ter comprado uma viagem, mas eu ter feito a prova só por fazer, assim, tipo, sem ter o mínimo de treino. Eu Ah, tava não, com. eu digo crítica à organização mesmo. Ah, Crítica à prova em si, não a você. tá bom, desculpa. Deixa eu pensar. Cara, eu vou criticar uma prova que eu não gosto, que são as provas da Track and Field. Eu sou contra elas no geral. Porque assim, eu acho que tipo, eu fiquei com muita raiva que eles estavam numa pegada sustentável. Então eles pegaram uma garrafa de água lá da Ambev reciclável, não sei o quê, que era uma garrafinha com, tipo, parecia uma latinha de cerveja, sabe? Que você tinha que abrir, igual uma latinha de Coca-Cola, de cerveja. E assim, não dá pra você beber água num negócio desse. Você tem que pegar aquela coisa, aquela garrafa de água padrão, de plástico, de prova, que você pega o negócio, você fura, você enfia na boca o que der, o resto você joga na cara e o resto você joga no chão. E tipo, beleza. Não, e obviamente não é que você tá poluindo a rua. Ali na região da água, tem pessoas que estão sendo pagas ali pra limpar, pra organizar tudo. Mas eles estavam, tipo, lixo zero, reciclagem, não sei o quê. E deram uma garrafa de água que era muito, muito conveniente. Eu fiquei muito com raiva, assim. Acho que foi isso. Sua maior... Cara, a minha maior crítica é justamente no mesmo contexto. Primeiro semestre, meia maratona do Rio. Tô correndo ali, tem um momento que eu tava muito cansado. E aí eu vejo Gatorade na frente, isotônico, sei lá, o que tava escrito ali. Eu falo, caraca, estourei, vou pegar um isotônico. Tô prestes a pegar o Gatorade, eles me entregam um copo com Gatorade. Tipo assim, um copo de plástico. Caralho. Meu irmão, como que eu não vou me babar inteiro com o copo de plástico correndo? Obviamente eu não tomei nenhum gole daquele Gatorade, mas a Jogou minha no cara ficou inteira cheia de tangerina. Então a minha maior crítica é a minha maratona do Rio. A maratona, né? A infraestrutura da maratona. maratona que levou o Gatorade pra
ser tomado no copo, assim. Isso simplesmente não funcionou pra mim, eu me babei inteiro, fiquei cheirando a tangerina até o final da prova. O pior é que eles são É, muito bons, assim, de estrutura, mas né, eu, cara, não não dá. fez sentido nenhum isso. Lá. Agora, a sua melhor memória com a corrida. Minha melhor memória com a corrida foi pra mim o é, pós a minha primeira meia, que foi da organização da Maratona do Rio, porque assim, eu tinha ido sozinho, foi uma coisa muito tipo, fui sozinho pro Rio, cheguei lá, terminei a prova e fiquei assim, tipo, naquela região da Marina da Glória, tava tocando música, tava distribuindo aquela cerveja, é, aquela cerveja light que patrocina a prova, é, Esqueci o nome também. Michelob, acho, Michelob, E aí eu tava lá sentado, assim, tipo, embaixo do Pão de Açúcar, assim, com minha medalha, com minha cerveja, com minha banana lá. E eu falei, que isso? Tipo, eu consegui fazer num tempo absurdo. E, tipo, isso foi uma coisa muito, tipo, que eu fiz sozinho, né? Não tive. Eu fui com. Meu tênis era bom, mas não era, assim, no preço nem no nível do que eu tenho hoje. Não era. Não fiz com um relógio, não tinha Garmin, não tinha nada, não tinha assessoria, não tinha nada. Foi, tipo, uma coisa que, assim, que eu fui conseguir fazer. é, e fiquei lá, assim, por 3 horas na arena da prova depois. Eu lembro quando eu fiz a maratona de São Paulo, minha mãe queria ir embora, meu pai queria ir embora. Eu queria ter ficado lá mais também, porque eu acho que é uma vibe muito legal, mas aquele dia, sei lá, não tinha pressa nenhuma, então eu lembro assim, de eu deitado lá, saí de lá quase meio-dia. Muito bom, muito bom. A minha melhor memória, eu vou roubar aqui, eu vou falar duas melhores memórias que eu tenho, uma correndo e outra não correndo. A minha melhor memória de longe foi completar minha primeira meia maratona em sub 2 horas. E na chegada ali, que minha canela tava doendo muito, eu não tava preparado. Eu vi os meus amigos ali me esperando e, porra, só de lembrar disso eu fico emocionado. Foi de fato um momento muito importante pra mim, porque eu tenho 80% de certeza de que se eles não tivessem ali me esperando na minha primeira meia maratona ali, se eles não tivessem me motivado aí, eu provavelmente teria parado de correr, porque eu tava me machucando muito na época, eu tava fazendo meio de louco as coisas. Então, essa é de longe minha melhor memória e é o que trouxe o meu mantra, né? Toda vez que tá doendo muito enquanto eu corro, eu lembro desse momento e eu repito na minha cabeça, tipo, mesmo que eles não estejam lá na frente, eu fico repetindo, não, eu preciso correr porque eles estão me esperando, eu preciso correr porque eles estão me esperando. E isso é uma frase que me dá força toda vez que eu tô correndo. Uhum. Eu lembro desse dia e eu falo assim, cara, eu fiz isso uma vez já, eu vou continuar aqui. E a segunda memória que eu tenho que não é correndo, e não é nem com uma pessoa específica, eu não lembro muito bem o nome nem nada. Mas foi na meia do Rio, agora no primeiro semestre, que alguém me encontrou, me reconheceu por causa dos vídeos e falou assim: Gui, comecei a correr por causa de você e essa é minha primeira prova. Porra, meu irmão. Ah, Cara, da isso hora, é. Isso é muito louco, assim, tipo, da sei lá, hora. eu comecei a gravar despretensiosamente e ouvi pessoas que começaram a correr por causa dos meus vídeos, tipo, é muito louco, assim, é simplesmente não tem como descrever a sensação. Tipo, a pessoa vem e fala assim: não, eu, às vezes não corria, era sedentário, tinha vários problemas, e comecei a correr por causa de você. Então, essa primeira pessoa que me falou no Rio só falou que começou a correr por causa de mim, mas frequentemente agora eu tô recebendo DM de gente falando isso. Cara, essa é uma memória foda que eu tenho com a corrida e eu sou muito grato a esse esporte, eu amo ele pra cacete. Eu Então, também. Fê, obrigado por ter participado, velho. É sempre uma honra ter você aqui. Você é mais do que o cara que corre junto comigo e que é o meu coelho. Você é um meu grande amigo, meu bicho da faculdade, o cara que eu respeito demais e que eu espero ter pra sempre correndo comigo, meu irmão. Tamo junto pra caralho. Valeu, Gui.